Hoje a gente vai mergulhar em um argumento jurídico, no mínimo, curioso. A ideia é a seguinte: como é que um desfile de carnaval poderia, de acordo com uma tese que circula por aí, levar à cassação de um presidente da República? Pois é, vamos entender que conexão é essa. Essa é a pergunta que o material de origem coloca na mesa. Olha, parece uma coisa meio absurda, né? Mas é exatamente essa a premissa de uma tese jurídica bem complexa. Então vamos desvendar, passo a passo, como é que se chega a essa possibilidade. Para a gente entender a lógica por trás daquela pergunta, é fundamental saber que a acusação principal, segundo a fonte, não é sobre uma simples multa, não. O assunto aqui é muito, mas muito mais sério. E aqui, um negócio engrossa. A alegação é que já existem os elementos necessários para a punição política mais severa possível. Agora vamos ver exatamente como esse argumento foi construído, tintim por tintim. E o ponto de partida para toda essa história, para essa tese jurídica, é um dos eventos mais famosos do Brasil, o Carnaval. Mais especificamente, o desfile de uma escola de samba. Então, o contexto básico é esse. A escola de samba, Acadêmicos de Niterói, escolheu como tema do seu desfile uma homenagem ao presidente. À primeira vista, parece só um tributo artístico, algo comum no universo do carnaval. E aqui está a peça-chave, a evidência central que a fonte usa para construir todo o argumento. É uma fala do ator que foi contratado para representar o presidente no desfile. Para o autor da tese, essa declaração é a prova de que tanto o presidente quanto a primeira-dama não só sabiam, como também aprovaram a homenagem. E isso, segundo ele, muda completamente a natureza do evento. A partir dessa declaração, o argumento se divide em dois. São duas acusações diferentes e cada uma delas com consequências drasticamente diferentes. Imagina uma balança. De um lado tem a acusação mais leve, propaganda eleitoral antecipada, que no fim das contas daria em uma multa. Mas do outro lado, o prato pesa muito mais. É a acusação de improbidade administrativa, por supostamente usar dinheiro público para promoção pessoal. E as consequências aqui, são muito mais severas. Tá, mas para falar em improbidade, precisa ter dinheiro público na jogada, certo? De onde viria essa conexão? A fonte aponta para este valor aqui, 12 milhões de reais que o governo federal teria repassado para as escolas de samba. É essa verba que está no centro de toda a acusação. E para dar um fundamento legal para essa acusação mais grave, a fonte cita além. O artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa diz basicamente que é ato ilícito qualquer ação que cause prejuízo aos cofres públicos, como o desvio de recursos. Essa é a definição que o argumento usa. Ok, vamos seguir o raciocínio que é apresentado, amarrando as pontas. Primeiro, existe dinheiro público envolvido. Segundo, a declaração do ator indicaria que o desfile foi usado para promoção política e que o homenageado sabia disso. Terceiro, a conclusão da fonte é que isso configura desvio de finalidade do dinheiro público. E, por fim, o passo final, classificar esse ato como improbidade administrativa. Agora a gente chega no clímax do argumento, as consequências legais que, na visão da fonte, essa sequência toda de atos deveria provocar. A fonte aponta lá para o artigo 12 da lei para justificar as punições. E as duas principais, segundo o argumento, são a perda do cargo, ou seja, a cassação do mandato, e também a suspensão dos direitos políticos. E essa suspensão dos direitos políticos não é pouca coisa, não. A fonte faz questão de destacar que a pena pode chegar a 12 anos de inelegibilidade. É um tempo bem longo, capaz de mudar bastante o cenário político. E para fechar o argumento, a fonte faz uma comparação bem direta com o caso do ex-presidente Bolsonaro, que foi declarado inelegível. O objetivo aqui é criar um paralelo para questionar se a justiça vai aplicar os mesmos critérios nos dois casos. E é assim, com essa pergunta bem provocadora no ar, que a análise da fonte termina. Ela não só conclui o argumento sobre o desfile, mas joga a discussão para um debate muito maior sobre isonomia, sobre a aplicação da justiça no Brasil, e deixa essa reflexão para quem está acompanhando.